E aí, beleza? Mais um vídeo de Photoshop aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como colocar um quadro em uma parede em perspectiva e colocando os efeitos corretos para que fique bem convincente, para que a pessoa que veja essa montagem realmente acredite que ele está lá. Beleza? Vamos lá! Então aqui já no Photoshop eu vou começar a fazer essa montagem. Para fazer essa montagem aqui eu vou usar duas imagens. Essa imagem aqui de um escritório e essa imagem aqui de um quadro que eu achei que combinaria bastante com aquele escritório lá, com essa moldura preta e tal. Vai ficar bem legal aqui nessa parede. Só lembrando que se você quiser fazer essa montagem usando as mesmas imagens que eu estou usando aqui, eu vou deixar o link para download delas aqui na descrição. E vou deixar aqui na descrição também o arquivo PSD que eu estou criando aqui nesse vídeo para você baixar e ver o meu próprio arquivo, assim fica como um material de estudo para você, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou cortar essa imagem do quadro aqui para que eu tenha somente o quadro mesmo, né? Então eu vou fazer uma seleção desse quadro aqui. Eu poderia simplesmente fazer com a Retangular Marquee Tool, que é uma seleção retangular assim aqui nesse quadro, mas perceba que passando um retângulo aqui por cima desse quadro, ele não é tão retinho assim na foto, né? Então ao invés de fazer a seleção com a Retangular Marquee Tool, eu vou fazer com a Polygonal Lasso Tool, ó. O atalho é o L, é essa segunda opção aqui, ó, Polygonal Lasso Tool, que é essa seleção que a gente vai dando cliques. Então eu vou dar um clique aqui nesse ponto, um pouquinho para dentro mesmo, para não ficar nenhum filete branco na seleção. Vou dar um clique nesse ponto aqui, vou dar um clique nesse ponto aqui. E aí eu tô navegando entre os pontos, segurando a tecla espaço, né, para eu ficar com a ferramenta Hand aqui, a mãozinha. E aí eu coloco os 4 pontos na minha seleção. Com a seleção ativa eu vou apertar o Ctrl 0 para voltar o zoom assim encaixado na tela. E vou dar um Ctrl J com a ferramenta seleção ativa, com a camada selecionada aqui, que é apenas uma, né. Vou dar um Ctrl J e aí ele duplica a camada somente com o conteúdo da minha seleção, que é exatamente o que eu quero. Então aqui já temos a seleção perfeita. Para verificar o que a gente faz se a seleção está perfeita, a gente pega uma cor completamente diferente, assim, ó, vou pegar um verde assim, ó. Vou criar uma camada por baixo e vou dar um Alt Backspace para ele preencher com a cor do Foreground Color aqui. E aí fazendo isso a gente consegue verificar se minha seleção tivesse algum problema, algum filetinho, como é uma foto, né? Às vezes tem alguma variaçãozinha, até aqui tem uma variaçãozinha bem de leve. A gente consegue verificar dessa forma. Aí aqui, ó, como aqui pegou uma variaçãozinha bem de leve, ó, a gente consegue enxergar aqui, ó, que tem um filetinho aparecendo. O que a gente pode fazer? Eu posso criar uma seleção aqui com a minha camada do quadro, dar um Ctrl clique, criei a seleção. Vou apertar a tecla S para pegar o carimbo aqui, ó. Vou diminuir ele aqui, ó, segurando o Alt, apertando o botão direito do mouse e arrastando para a esquerda. Eu vou diminuir bastante o meu brush aqui, ó. E vou dar umas carimbadas aqui, ó, de leve, só para eu consertar esse defeitinho. Dá até para aumentar um pouco mais aqui. E vou carimbando aqui, ó. Se você não sabe usar o carimbo, é só você segurar o Alt, pega uma referência e aí depois você clica e ele carimba. Literalmente ele copia a referência que você deu para ele, ó. E aí pronto, ó. Consertamos esse defeitinho aqui num cantinho do quadro. Beleza, temos a seleção perfeita aqui. E agora eu só simplesmente posso jogar essa camada verde aqui fora, arrastando ela pro lixinho. Com ela selecionada, eu vou dar um Ctrl C. E aí a gente vai voltar aqui para a foto do escritório para colocar esse quadro aqui em perspectiva. E agora só antes da gente seguir para esse passo, eu gostaria de pedir já para você deixar o seu like, para você não esquecer disso, porque isso ajuda muito a divulgação do vídeo do canal, beleza? E assim como várias coisas no Photoshop, para fazer esse efeito a gente tem várias formas de fazer isso. E aqui não é diferente. Uma das formas que existe de fazer isso é você usar o filtro Vanishing Point, que você faz ele dessa forma aqui, ó. Você deixa a imagem que você quer colocar em perspectiva na área de transferência. Então eu seleciono aqui, ó, dou um Ctrl clique na camada, dou um Ctrl C para deixar ele na área de transferência. Aí eu crio uma nova camada em branco aqui, ó, tiro a visualização dessa. Com a camada em branco selecionada aqui, eu vou vir aqui em Filter, Vanishing Point. E aí o Vanishing Point, ele deixa eu criar um grid de perspectiva. Vou criar um grid de perspectiva aqui, ó, usando aqui a parede, a divisão da parede e a mesa como referência, e ali em cima foi meio no olhômetro mesmo. Aí aqui ele não tá deixando porque ele tá um pouco fora aqui, né? Beleza, quando eu terminei o meu grid, ele faz esse grid aqui para eu ver. Aí eu posso dar um Ctrl V, ele vai colar a minha imagem aqui. E aí eu posso vir aqui e arrastar essa imagem aqui dentro. Às vezes acontece isso aqui mesmo, dela ficar grande demais. Aí você vai lá no cantinho dela assim, ó, dá um Ctrl T e reduz até que ela fique do tamanho que você quer. E aí, ó, veja, isso que é o legal. Você consegue posicionar em qualquer lugar da sua imagem, até mesmo fora do grid. E aí ele vai acompanhar essa perspectiva aqui
que você criou. Isso aqui é legal, mas eu acho um pouco difícil acertar a perspectiva por isso aqui. Em algumas situações esse Vanishing Point ele é muito bom, me ajuda bastante, mas em alguns casos específicos ele não é tão legal. Como por exemplo, eu quero colocar esse quadro aqui em cima, e perceba que a perspectiva aqui não tá casando, tá vendo? Aí eu teria que mexer nos pontos, criar o grid de novo. Esse filtro aqui ele é um pouquinho chato, a não ser que você tenha as referências certinho para seguir a perspectiva. Fica um pouco difícil de acertar a perspectiva aqui usando o Vanishing Point, mas é uma das possibilidades de você fazer esse efeito aqui. Mas eu não posso também fazer um tutorial aqui no meu canal ensinando uma coisa que eu não gosto de usar. Eu vou mostrar para você a forma como eu faria esse efeito, que é uma forma muito mais simples, que é usando mais o ajuste óptico, né? Essa é a forma bonita de dizer, que é usando o olhômetro, que é simplesmente fazer o seguinte, ó, eu peguei aqui a mesma imagem, aí eu vou dar um Ctrl T nela, aí a única coisa que eu sugiro é que você converta antes a imagem em objeto inteligente, ó, clica com o botão direito e dá um Convert to Smart Object, assim a gente não perde resolução, porque é uma coisa que a gente vai ficar mexendo na imagem, e sempre que você mexe muito na imagem no Photoshop, você acaba perdendo qualidade, então para não perder qualidade, a gente converte ela em objeto inteligente. Aí eu vou dar um Ctrl T, e com o Ctrl T, eu posso vir aqui, ó, segurar o Ctrl, e aí eu tenho essa liberdade, ó, quando eu seguro o Ctrl, e eu pego aqui nos 4 cantinhos dela, eu consigo colocar a perspectiva que eu quiser nesse quadro, entendeu? Então aí eu vou acertar no ajuste óptico mesmo. Eu vou pegar aqui, ó, o meu quadro, vou deixar ele do tamanho que eu quiser. Eu quero ele um pouquinho menor, um pouquinho mais para cima também. Ó, vou acertar ele aqui, seguindo mais ou menos a perspectiva do monitor, mas subindo um pouco mais aqui, ó. Essa seria a perspectiva aqui, ó, segundo a minha visão. Só acho que ele tá um pouquinho tortinho ali, ó. Dei uma acertada. E aí assim que você acertar, vou deixar mais retinho aqui, subir um pouco mais essa ponta. E beleza, acertei aqui. Confirmei lá em cima no certinho. Aqui, beleza, já temos o quadro na perspectiva na parede, mas agora a gente vai colocar uns efeitinhos a mais para deixar isso aqui mais convincente. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, eu vou criar a moldura aqui, né? Isso aqui tá parecendo um cartaz, eu quero que seja um quadro. Então, eu vou dar um Ctrl clique aqui para criar uma seleção. Vou criar uma nova camada embaixo disso aqui. Vou pegar o conta-gotas aqui, ó, com a tecla I. Pegar a cor aqui da moldura. Aqui, ó, com a seleção ativa, com a camada que eu quero pintar ativa, eu vou dar um Alt Backspace para colorir com a cor que eu peguei ali com o conta-gotas. Agora com a ferramenta seleção ativa e com essa camada selecionada, com as setas do teclado eu vou dar uns toquinhos para baixo e para o lado para criar aqui a moldura do meu quadro. Aí, ó, já criei aqui o tamanho dela. A última coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui, ó, com o Alt pressionado novamente, com o scroll do mouse e vou arrastar ali no cantinho. Vou apertar o L para pegar a Lasso Tool e vou fechar aqui, ó, para ficar mais legal, né? Para finalizar aqui a minha moldura. Mesma coisa lá embaixo, ó. Afastei, segurando o Alt e rolando o scroll do mouse, aproximei de novo e vou fechar aqui, ó. Eu vou dar um Alt Backspace para preencher, Ctrl 0 para voltar o meu zoom e aí eu vou analisar, ó. Aqui esse cantinho eu achei que ficou legal, mas aqui não ficou legal. Então eu vou cortar um pouco isso aqui, ó. Vou deixar um pouco mais assim, ó. Aí eu deleto. Vamos ver. Ctrl 0. Beleza, aqui já ficou mais legal. Já gostei disso aqui. Eu só acho que isso aqui pode ser um pouquinho mais escuro, porque ó, a luz tá vindo daqui, né? Então eu acho que a gente pode escurecer um pouco esse degrauzinho que a gente criou. Então eu vou dar um Ctrl L para ativar o Levels aqui, ó. Eu vou dar uma escurecida nisso aqui, ó. Só arrastando esse ponteiro do meio pro outro lado assim, ó. Já deu uma escurecida ali, já fica um efeitinho legal. Beleza, já temos um quadro, né? Já não é mais um cartaz. Agora uma coisa que a gente pode fazer é colocar uma sombra nisso aqui, ó. Porque ó, se a gente olhar a foto original, aqui ó, perceba que ela tem uma sombrinha aqui, né, ó. Que a luz tá vindo daqui, então aqui desse lado tem uma sombra. Então, vamos criar uma sombra aqui também. Então, vou dar 2 cliques aqui nessa camada que a gente criou e vou ativar aqui, ó, o Drop Shadow. Aí eu selecionando aqui o Drop Shadow, eu vou ajustar o ângulo aqui, ó, de acordo com de onde tá vindo a luz. A luz tá vindo da janela. Então, vou colocar aqui, ó, o ângulo de acordo com a luz. Vou diminuir aqui a distância, uma sombra bem menor assim, ó. Diminuir a distância, vou aumentar a opacidade um pouco para a gente enxergar o que a gente está fazendo aqui. Vou colocar aqui uns 30 de opacidade. E vou colocar essa primeira sombra bem pertinho mesmo. Vou colocar algumas camadas de sombra, de 10 e 10. Aí eu vou duplicar essa sombra, ela vai ficar com as mesmas configurações, só que agora eu vou colocar a distância 20 e o size de 20. E aí eu vou criar mais um e vou dobrar. Vou colocar 40 e 40. Aí, ó, já temos uma sombra, só que ela tá bem convincente, né? Porque quando a gente cria camadas de sombra, a sombra fica bem realista, mas eu acho que ela tá muito forte. Então essa aqui eu vou deixar ela com 20 de opacidade e essa do meio com 25. Aí fica gradativo, né? 30, 25, 20. E dou um OK. Aí, ó, veja, olha que diferença fez essa sombra.
Olha como ficou muito mais convincente isso aqui. E aqui já tá bem legal, mesmo. E aí uma última coisa que eu vou fazer é criar um reflexo dessa janela nesse quadro aqui, ó. Porque se ele tivesse aqui, vamos supor que esse quadro tenha uma superfície de vidro, apareceria um pouco desse reflexo da janela aqui, né? Então como que eu vou fazer isso? Vou pegar a Lasso Tool aqui apertando o L. Vou fazer uma seleção aqui, ó, dessa janela, só um pedaço dela, o pedaço que vai aparecer, não precisa caprichar muito nessa seleção. Vou dar com a camada dela selecionada aqui, vou dar um Ctrl J e jogar ela aqui por cima de tudo. Aí eu vou pegar essa janela, ó, e colocar na mesma direção, ó. Imagine que eu tô passando um traço aqui assim, ó. Como se ela estivesse continuando mesmo nessa mesma perspectiva aqui, ó. Eu vou colocar ela exatamente aqui, ó. Aí eu vou colocar um modo de mesclagem aqui, ó, que é o Overlay. Tá vendo, ó? Aí ele cria aqui, ó, um reflexo bem legal. Só que aqui ele tá colocando um reflexo em tudo, eu quero ele só em cima do quadro. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essas duas camadas aqui, selecionar as duas e dar um Ctrl G para colocá-las dentro de um grupo. E aí eu vou pegar e fazer um Clipping Mask, né? Para que esse meu reflexo aqui apareça somente em cima do que está na camada de baixo, que no caso é o grupo que contém o quadro e a moldura. Então eu vou segurar o Alt, colocar o mouse bem na divisão aqui da layer e da layer de baixo, até que apareça esse símbolozinho aqui, ó, essa setinha apontando para baixo. E vou clicar. Aí ele clipa, ó. E aí que ficou aqui o meu reflexo. Ele só tá forte demais. Então eu vou colocar uns 50% de opacidade, ó. E veja que legal, ó. Criamos aqui o reflexo, ó. Então isso fez com que ficasse ainda mais convincente. Apesar de ser uma coisa bem sutil, é uma interação, né, do quadro com o ambiente. Então a pessoa olhando assim, ela acredita mais que esse quadro realmente estava ali. E aí é você usar a sua criatividade, criar interações. Se tiver algum objeto meio próximo, você pode fazer uma sombrinha assim dele no quadro, criar reflexos, criar sombras, sempre criando sombras realistas, né? Ó, aqui eu criei a sombra desse lado aqui, porque a luz está vindo da janela. Então quando você vai fazer esse tipo de montagem, você tem que analisar a sua imagem e fazer com que ele fique o mais convincente possível, analisando a luz, a sombra, como a gente criou aqui para que ele ficasse convincente dessa forma, beleza? Então é isso, é assim que a gente cria esse tipo de montagem bem convincente aqui no Photoshop. Só antes de encerrar esse vídeo, deixa eu te deixar um recado que eu tenho uma iniciação gratuita em Photoshop para você que quer aprender o Photoshop do zero comigo. O link para ela está aqui na descrição, é só você acessar esse link, é só você colocar o seu primeiro nome e o seu e-mail que eu mando agora no seu e-mail o acesso dessa iniciação gratuita. São 4 aulas que eu peguei lá do meu treinamento completo e disponibilizei ela gratuitamente para que você que precisa aprender o Photoshop do zero já consiga ter uma iniciação no Photoshop gratuitamente. E te convido também para você conhecer o meu treinamento completo de Photoshop, que lá sim você vai ter a oportunidade de estudar o Photoshop desde o zero até o avançado comigo. O link para ele também tá aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever, porque toda segunda-feira às 11 da manhã tem vídeo novo aqui no canal. E se você é novo por aqui, já tem muito conteúdo aqui, são mais de 100 vídeos só de Photoshop, mais de 250 vídeos para você conferir aqui no canal. E eu te convido para você assistir esse vídeo que tá aparecendo aqui embaixo de mim, que eu tenho certeza que vai ser bastante útil para você também. Beleza? Falou, abraço!